2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. Cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. No programa de hoje vamos falar sobre combate ao suicídio. Falar sobre suicídio não é fácil, é um tema muito delicado. Mas hoje temos aqui no nosso programa a participação de uma mulher que superou e que serve de exemplo para nós, Liliane Habib. Seja bem-vinda ao programa Mundo Mulher Insight. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, viu, Luciene, pela oportunidade, né? Primeira vez que eu vou falar desse assunto, mas eu já achei interessante essa oportunidade. Obrigada. Vamos começar falando sobre você. Quem que é a Liliane Habib? O que ela faz? Como é o seu dia a dia? Conta pra gente quem é essa mulher. Nossa, dá uma reflexão, né? Bom, eu tenho 43 anos, eu sou católica, amo minha fé, sou casada, eu sou a quinta de 8 irmãos e tenho 2 filhos. Sou servidora pública, né, analista judiciária no TST, concursada. Sou de formação, eu sou dentista e fiz pós em Direito Público, por causa que eu já estava no tribunal, né? E também sou terapeuta holística, como Body Talk, CDT, sou Theta Healing, sou cardinal e trabalho com óleos essenciais. É um pouquinho de tudo isso misturado, né? Amo estudar, então sou eterna aprendiz também, né? E sou um ser humano em constante evolução, né? Cuidando do hoje para envelhecer bem. E, Liliane, fala pra gente em que momento da sua vida que você pensou que não compensava mais viver? Ai, posso dizer que foram vários? Foram vários, né? Foram vários. A primeira vez, assim, que eu me lembro, eu já estava casada, eu já devia ter na faixa de uns 25, 26 ou 27 anos, em que eu já estava muito desgostosa, né? E não foi, assim, um ponto específico. Eu tinha algumas frustrações não trabalhadas, né? E aí isso me dava angústia, achava que eu não ia ter mais jeito, não ia conseguir sair daquela situação. Ou então a realidade não me trazia as expectativas que eu tinha dela, né? E foi quando várias vezes eu tive vontade de morrer mesmo, assim. Essa foi a primeira vez, assim, que eu me vi, assim, dirigindo aqui na minha cidade, me vi numa situação de total angústia, sabe? E depois, há pouco tempo eu tive uma depressão, né? E um ataque de pânico, assim. E eu acho que o que levou a isso foram situações diversas. Eu não atribuo, assim, por causa de um caso, uma situação específica, um fato específico, não. Eu acho que foram várias situações mal resolvidas, né? Mal encaradas, mal aceitas, né? Mal acolhidas. E da falta de aceitação de mim mesma como pessoa, né? Então, isso tudo que me levou a várias situações de muita angústia, muita tristeza, né? De desânimo. Até perceber que realmente eu precisava de uma ajuda além do que eu por mim mesma, né? Em que momento você entendeu que era necessário buscar ajuda, buscar tratamento? Um momento, assim, que foi diferencial para mim. Foi uma vez em casa, eu sozinha, estava muito triste, nessa angústia muito grande, sabe? De total descrença de que qualquer coisa ia dar certo. Eu estava ouvindo um programa de oração, né? De oração e cura interior. E a pessoa proclamou lá, né? Sobre pessoas que pensavam
em suicídio, em desistir, de uma tristeza profunda, e que Deus abençoava naquela hora também, e pedir um compromisso nosso, né? Para mim esse foi um ponto bem diferente. Um compromisso era que a gente revelasse a alguém, pedisse ajuda, alguém de confiança, não é apenas uma pessoa que a gente pudesse se revelar e pedir uma ajuda, né? Eu me lembro desse ponto assim como sendo um grande diferencial. E eu segui esse compromisso mesmo, né? E daí eu me senti um pouco liberta, sabe? De saber que não era uma angústia de mim só para mim mesmo, que a partir daquele momento eu tinha a ajuda de pelo menos uma pessoa que eu confiava muito, que eu não gostaria de assumir, de falar ou de revelar, mas podia contar com alguém. Mais a fundo, um tratamento com um psiquiatra, que para mim só a palavra me assustava, né? Eu tive experiências estranhas, né? Ruins com o psiquiatra. Então, foi quando eu cheguei no meu trabalho 2 ou 3 dias seguidos, eu só chorava. Minha vontade era de chorar, eu falei, não acredito. Eu não acredito que eu tô aqui chorando de novo. Eu chegar no meu trabalho já me fazia eu chorar. Então, aí eu procurei o serviço médico do meu trabalho, né? E aí a médica me acolheu e me encaminhou, realmente. Olha, acho que está numa hora de a gente procurar. Você topa procurar um psiquiatra, né? Foi uma acolhida muito gostosa, muito respeitosa. E então, foi aí que eu efetivamente procurei uma ajuda, assim, de um médico psiquiatra mesmo, né? Nessa área. Eu acho que eu poderia ter tido essa crise em outro momento da minha vida. Antes, eu poderia ter tido antes, mas eu acho que como eu fui curando várias coisas, de várias formas, né? Olhando para mim mesmo, tentando perdoar, tentando me superar, eu só tive essa crise agora, né? Aos 42 anos foi quando eu tive essa crise de medo, de depressão, né? E o pânico mesmo, né? E estava ligado muito à minha falta de aceitação, eu acho, as coisas como elas são, sabe? Então, e hoje todo esse trabalho, né, conciliado entre psiquiatra, né, o psicólogo, terapeuta holística, né? Eu escolhi ter aula de música porque a flauta me dá alegria. Então, a vida vai cercando a gente de pessoas amorosas, de pessoas também que ajudam a gente no nosso acolhimento, nas nossas decisões de mudança. Porque, sobretudo, é a escolha de mudar, sabe? A diferença maior de tudo é assumir, enxergar, acolher e escolher mesmo. Falar, olha, não tá bom assim, eu preciso e vou fazer diferença, né? E esses profissionais todos, os capacitados, né? Não digo qualquer profissional, mas os profissionais capacitados realmente vão ajudar a gente a sair mais rápido dessa e com mais sabedoria. E na sua família, no seu ambiente de trabalho, como que você convivia com as pessoas? Qual a importância delas nesse processo seu de tratamento, de recuperação da sua autoestima, da sua vida? As pessoas que mais me conhecem talvez me percebam assim mais tristes, né? Ou que mais me conhecem são as pessoas mais observadoras. Elas me percebiam numa tristeza com mais tempo. Ah, hoje você não tá muito legal. E no meu processo de recuperação, né, coincidiu muito com esse período de quarentena, então eu me fechei muito. A minha família, né, a minha irmã, que é mais próxima de mim, foi um grande diferencial, né, Christian? Tenho certeza que ela vai ver isso aqui. A cara dela. Então, assim, por exemplo, ela mora perto de mim, então na hora do sufoco, sabe, eu saía, queria caminhar, sair daquela angústia, e eu batia na porta dela, oi, Cris, desce aí. E a gente, mesmo à distância, né, a gente se via, eu podia falar para ela o que eu pensava, né? Ela respira fundo e sempre me chamava para descer para vir tomar um sol, né? Discretamente foi percebendo as formas de me amar, né? Me mandando um bilhetinho ou um WhatsApp, né? É uma forma não invasiva, mas muito presente de manter a gente viva, sabe? Né? Meu marido ali do meu lado, gente, aquele homem, ele já estava no caminho da santidade, agora que eu ouvi o assunto. Porque ele tem tanta paciência, né? Tem discrição, perseverança, sabe? Não deixa eu desistir. Do jeitinho dele, ele vinha, sabe, devagarzinho ali, sondando se podia ajudar de alguma forma. A alegria dos meus filhos existirem também. Eu olhar para eles e falar, meu Deus, tem aqui uma geração que vem de mim, né? Que vai levar a força da minha vida nelas, né?
Então, isso também me ajudava, né? Ter um cachorrinho foi uma delícia, ter um pet na época, né? Que eu olhava, fazia um carinho, recebia um carinho dele, né? Um conchego. Então, assim, as pessoas mais próximas são aquelas, ou mais observadoras, são essas que, de alguma forma, podem ajudar muito nessa forma de comunicação que não é invasiva, né? No meu caso, para mim, eu sou muito fechada, muito restrita, então eu não gosto muito de invasão. Assim, alguém ficar perguntando muitas coisas de mim, ou criticar muito, não. Mas essa forma de chegar com jeitinho, né? Se manifestando da forma que for, é importantíssimo para a gente manter alguma isca, né, de vida, né? Olha, tá vendo? Não tem sentido de eu viver, né? Olha, tá vendo? A pessoa me quer bem, né? Estar perto de pessoas que amam a gente é bom demais, né? E que manifestam isso, né? E que manifestam de formas diversas. E quando você fala pra gente que as pessoas vão se surpreender, porque jamais imaginam, né, que você passou por um processo desse, uma situação dessas, você tinha alguma doença anterior, algum fator de predisposição que te levasse a esse quadro de pensar em tirar sua própria vida? Se eu pensar assim, em questão genética, eu sei que pode ter, né? Embora nada tenha sido assim enquadrado, marcado, né, apontado, né? Eu sei que meu pai também teve, na minha cabeça teve quadro de depressão, mas eu achava que era um momento, um pico. A minha mãe também, depois que meu pai faleceu. E realmente, talvez tenha uma tendência genética a isso. Mas eu acho que mais do que tendência genética é a capacidade que a gente tem. Claro que a genética vem com força, né? E constitui a gente, né? Eu vi isso. Mas eu também vejo que como as nossas crenças, o nosso modo de viver, ela modifica, sim, nosso estado natural. A nossa saúde é capaz de melhorar consideravelmente com o nosso cuidado para conosco mesmo, né? E eu não digo isso só para quem teve ou tem depressão, ou tentativa, ou medo, ou desejou o suicídio, mas para todas as pessoas. Porque todo mundo, né, como foi no seu programa anterior, né, da questão do amadurecimento, a gente cuidando da gente hoje, a gente cuida da nossa velhice. E eu quero ser uma velha linda, eu quero ser uma velha feliz, eu quero ser uma velha saudável, né? Eu penso assim, que quando eu olhar para mim daqui para frente, daqui a 5, 10 anos, como eu vou querer me ver, né? E um dos exercícios que eu fiz nesse período foi olhar para mim, para trás também, e eu falar, poxa, o que eu diria para a Liliane lá dos 25 anos, lá dos 20 anos, né? E olhar e me acolher, porque no primeiro momento, no meio da crise, eu só me detonaria, não é possível que você chegou nesse ponto, né? Mas olhar para a criança interior, né? Olhar para trás e acolher e curar, falar, tudo bem, eu posso não ter tomado decisões que eu desejava naquela época, mas a partir de hoje eu posso tomar decisões e desenvolver hábitos e trabalhar as minhas crenças para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Para quando eu olho lá para frente, eu falo, beleza, valeu, você se cuidou, né? Você tá aí, tá melhor, superou, né? Tá saradinha, difícil, né? Mas pelo menos voltar com saúde. A gente já não vai desejar estar tão sarada, mas a gente vai desejar, sobretudo, estar com muita saúde, e é saúde em todos os aspectos. Físico, mental, emocional e espiritual também, né? E acho que muito disso tem a ver com a nossa condução espiritual. Muito, muito, muito. As bênçãos, a abertura que a gente tem para receber as bênçãos que a gente veio ser e viver, né? Amar e ser amado. Qual conselho que você daria para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que em alguma fase da sua vida pensaram em suicídio? Viva a vida! Eu sei que quando a gente está muito triste é difícil ouvir isso, mas repita isso, sabe? Eu vou viver a minha vida. E no agora, no agora. Eu acho que muito da minha dor foi olhar para o futuro, nas angústias daquilo que não chegou, né? Ou olhar para o passado, na minha falta de aceitação, na minha dor da minha criança interior. Então, assim, olha para você, se ame, é você é um herói. Todos nós temos a capacidade para alguma coisa. Você só precisa descobrir, né? Não desiste não, né? Perseverar não vai tornar as coisas mais fáceis, mas vai torná-las possíveis. Então, vai um passo de cada vez, um dia só de cada vez, uma coisa boa por dia, sabe assim? Descubra coisas que te tragam alegria, né? É uma música, é cantar,
é andar, é escrever, é ler. É ler, para um minuto para ler para você mesmo. Eu ganhei essa dica da Cíntia. Cíntia Costa também, uma das que me ajudaram muito, né? Então assim, e procure ajuda. Procure ajuda com aqueles profissionais que você sabe que tem alguma competência para te acolher, com amor, sabe? Para te ajudar. Porque sozinha a gente não é nada. A gente se ama, a gente deve se amar e ir para frente, mas sempre em unidade com o outro. A gente veio para viver com o outro, né? Eu sei que não é fácil, não. Mas eu sei que vale a pena. Vai chegar, vai chegar. Viva no agora que vai chegar e é hoje. O melhor ainda está por vir. É E isso que a eu gente digo. percebe que é um conjunto, né, de situações, de tratamentos, que cada um tem seu papel importante ali nesse processo de recuperação, né? Aí tem também a parte, né, dos terapeutas, a parte das medicações e a parte espiritual. Sim, sim. Ai, olha, disso tudo, eu acho que a parte espiritual, eu posso dizer que para mim foi a que foi a mais top. Porque afinal de contas, tudo vem do alto, né? Se chega no físico é porque já desequilibrou lá no espiritual. Então, um hábito, você tinha perguntado, né? Um hábito que foi a minha rotina, né? Eu faço a meditação todos os dias, eu rezo, eu respiro, chamo meu anjo da guarda, né? Eu chamo Nossa Senhora, eu chamo quem no momento eu sentir a necessidade de chamar, ou a vontade, ou a lembrança, rezo. Depois eu pergunto, Senhor, o que você quer me dizer para o dia de hoje? Inclusive, o dia de hoje foi linda a minha meditação, porque me trazia esse momento, né? Vale a pena, né? As graças que dá para sair do luto. Tá em Jó, capítulo 5, no finalzinho. Fala isso, né? Quais são as graças que Deus dá pra gente sair do luto, enfim, viver na alegria, passar de geração em geração. Então, realmente, é diário. Cada dia vivência espiritual é fundamental, né? Então, ali, depois eu vou trabalhar, almoço, faço a oração da Ave Maria. Às 3 da tarde eu faço de novo a oração do Terço da Misericórdia. Às 6, Ave Maria. Ainda quero implementar diariamente meu terço, que por um tempo eu fiz, agora não estou indo mais. Mas o terço eu quero. E a missa, de vez em quando, eu vou também durante a semana, além do domingo. Porque são fontes, gente, que me ajudam, não só me ajudaram, né? Isso é minha espiritualidade. Eu não sei como é que é a vivência da espiritualidade de cada um, respeitado aí a escolha das pessoas, né? Mas isso para mim foi fundamental também nesse período de depressão. Por quê? Porque são frases que eu me lembrava, orações que eu me lembrava, eu falava assim, gente, em algum lugar do mundo, alguém está celebrando uma missa agora. Em algum lugar do mundo, alguém está rezando por mim agora. Porque eu já vivi essa espiritualidade, eu já rezei pelas outras pessoas, eu já vi as pessoas rezando uns pelos outros. Então eu sei, Senhor, então vai me dar essa graça que eu preciso para eu sair desse meu momento, né? Porque a vontade, gente, a vontade é única, é só deitar e não fazer mais nada. Né? Então, assim, a oração, então deitada e não fazer mais nada, na verdade eu podia rezar. Então, nem que sejam minhas orações repetidas, que eu não tinha que pensar, nem puxar nada do meu coração, porque estava ferido, né, doído, mas eu rezava aquelas orações que eu já tinha de cor, e isso foi fundamental para eu me reerguer, né, saber que Deus age, né, as conversas com o meu diretor espiritual também foram fundamentais, me ajudar a me resgatar como pessoa, né, e alguém para eu poder dizer as minhas angústias também com sigilo, com segurança, né? Então, Padre Peters foi para mim, Padre Eduardo, também um abraço grande. E a Ângela Abdala também foi outra terapeuta, me ajudou muito. Então, eu penso assim, gente, todos os profissionais que vieram integrar de uma forma especial a minha cura, né? Não é por mim mesmo só, nem é só por um, né? É pelo conjunto de todo, porque nós somos um todo, né? Isso. Viviane, eu quero agradecer muito a sua participação, o seu depoimento de vida, de história aqui para o nosso programa. E, assim, você é um exemplo de superação, de mulher que inspira. Tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo, independente de ser homem ou de ser mulher, entendeu a sua mensagem, que vale a pena viver e que, sim, são coisas simples do dia a dia que a gente tem que dar importância e dar sentido àquilo ali. E você conseguiu provar isso pra gente, que você ressignificou a sua vida. Muito obrigada e infinitas felicidades para você. Obrigada, Luzilene. Para mim foi um desafio superado estar aqui também, realmente uma superação. Eu agradeço
a oportunidade, né, não só de pessoalmente me superar para falar sobre esse assunto, mas também a oportunidade de você levar esse tema a tanta gente que precisa ouvir, né? Eu super agradeço, né, e peço muitas bênçãos, tanto para você como para todos que ouvem o programa aí, né, que ouvem o canal. Tudo de bom, fiquem com Deus. Amém, obrigada. Doutora Ana Paula Faber, seja bem-vinda ao nosso programa Mundo Mulher Inside. Muito obrigada pelo convite. Vamos tratar de um tema delicado, mas super importante. E estamos no Setembro Amarelo, então é muito oportuno que a gente fale sobre isso. Então vamos começar falando de como identificar uma pessoa que tem tendência ao suicídio. Existe um perfil para essas pessoas? Sim, na verdade, nós temos que lembrar sempre que toda pessoa que tenta cometer suicídio, ela tem uma tendência a ter uma doença psiquiátrica. São 98% das pessoas que tentaram suicídio ou que cometeram de fato, que tinham em prontuários registrados algum tipo de doença mental. E a mais comum é o quadro de depressão. Então, quando a gente fala de uma predisposição, nós temos que primeiro olhar como é que é esse perfil, se a pessoa não tinha realmente sintomas, né, de um quadro depressivo, de um transtorno de ansiedade, ou alguma doença como esquizofrenia, psicose, transtorno de personalidade, que se a pessoa tem alguma tendência a isso, ela precisa ser tratada quanto antes, cuidado quanto antes, justamente porque ela pode vir a desenvolver o desejo de morrer, porque isso faz parte do quadro, isso é um sintoma, só que é um sintoma mais grave. E nós costumamos fazer uma comparação com uma doença cardíaca, por exemplo. Se você começa a apresentar palpitações, pressão alterada, a pressão sanguínea fica dando picos de pressão alta, o que nós devemos fazer? Ir ao cardiologista, cuidar disso, para que não chegue a um ponto de um infarto ou uma insuficiência cardíaca. Na psiquiatria é a mesma coisa. Então, o psiquiatra é o médico que vai cuidar da parte do comportamento, das emoções. Então, quando existe alguma doença que está alterando o comportamento e emoções, nós temos que... Alguma doença, não, algumas pessoas que estão apresentando alterações, né, do seu comportamento na questão das emoções, elas precisam ser avaliadas por um médico especialista, que é o psiquiatra, para evitar chegar no ponto exato da vontade de morrer e das tentativas ou até mesmo do suicídio, né, evidenciado. E aí nós podemos falar, né, o que é que se sente, por exemplo, num quadro depressivo. Então, na depressão, nós temos inúmeros sintomas. Primeiro, a gente tem que lembrar que o mais comum é a tristeza, é um sentimento de tristeza. Mas todo mundo que está triste tem depressão? Não, as pessoas confundem muito e não podemos psiquiatrizar tudo também. Então, uma vez que eu tive uma briga com alguém que eu gosto, ou que eu perdi meu emprego, ou que eu tive alguma situação desagradável, eu vou tender a ficar triste. Isso é uma reação natural do organismo. Mas, né, nós somos humanos e essa é a nossa reação diante de coisas estressoras e coisas ruins. Porém, se essa tristeza vem com uma sensação de pequenez, falta de prazer, irritabilidade, tem pessoas que às vezes ficam até muito difíceis, intragáveis, né? Aquelas pessoas difíceis de relacionamento. Quando a gente vai ver, ela está escondendo uma grande tristeza por trás, uma sensação de, quer dizer, alterações do apetite, alteração do sono, então é muito comum de ter insônia, ou às vezes até o contrário, querer dormir demais. São situações que a gente tem que ficar alerta. Ela não era assim. Por que ela está tão irritada? Por que ela está tão triste? Com sensação de assim, com tendência a isolamento, não quer ver as pessoas, justamente até porque se sente pequena, se sente amuada, tudo irrita, autoestima muito baixa, uma sensação de insegurança, é muito difícil tomar decisões. A parte cognitiva fica muito prejudicada, então a pessoa tem tomada de decisões com muita dificuldade, ela pensa e repensa 1000 vezes a mesma coisa e não consegue chegar à conclusão. Eu tenho exemplos assim de pacientes com coisas muito simples do cotidiano, como tomar um banho. A pessoa não sabe a ordem do que lava primeiro, quando vê não se lavou direito, ou vai lavar uma louça, vai pegar uma bucha primeiro com sabão, quando vê deixa tudo pela metade. Então, às vezes, são coisas muito simples, e as pessoas começam até a ter um entendimento, nossa, parece até que eu estou emburrecendo, que eu não consigo pensar. Mas isso tudo é sintoma da depressão, isso tem nome, né? E tem tratamento, o que é a principal dica aqui pra gente, né? Eu acho que é sair daqui com essa ideia de que não é para ficar sofrendo de uma doença que tem tratamento. A memória, a concentração, então a pessoa fica muito dispersa, aí por isso começa a cometer mais erros,
fica susceptível a acidentes, ela é mais chamada a atenção no trabalho. E quando isso acontece, a pessoa começa cada vez se sentindo mais pequena. Então, aquilo retroalimenta o sentimento ruim e vai piorando o quadro depressivo. Então, pessoas que começam a se comportar diferente, jovens, por exemplo, estão indo mal na escola, não querem encontrar com os amigos, ou começam a abusar de bebida alcoólica, isso tudo é para a gente ligar a anteninha, o que está acontecendo? E aí, a gente já vamos falar sobre as abordagens, então. Então, quais são os outros fatores de risco que podem levar ao suicídio? Pessoas que são extremamente estressadas, ansiosas, que desenvolvem a doença, né, a ansiedade. Não a ansiedade sintoma, que a ansiedade sintoma é importante, nós todos temos. Mas a doença ansiedade, que seria o transtorno de ansiedade generalizada, transtornos de pânico, estresses pós-traumáticos, situações onde a pessoa passou por um grande fator estressor, isso facilita muito para ela desenvolver as doenças psiquiátricas e aí levam para esses quadros, né, de ansiedade, e isso também passa a ser um fator de risco para suicídio. Como também abuso de substâncias, bebida alcoólica principalmente, que é uma coisa muito comum, inclusive estamos vivendo um momento de pandemia, onde sabemos que o índice de consumo de bebida alcoólica aumentou bastante. Existe pessoas com transtorno de personalidade, então personalidade como, por exemplo, a instável ou borderline, são pessoas que têm muito pouca capacidade de resistência aos estressores. Então, se ela recebe um não, ela reage de uma forma muito ruim àquele não. Ela se sente, assim, qualquer coisa ela acha que é melhor acabar com a vida do que sofrer aquilo. Então, existem algumas personalidades que também são predispostas para isso. E doenças mais graves da psiquiatria, como, por exemplo, a própria esquizofrenia. Uma pessoa que tem esquizofrenia, ela tende a ter muito medo de tudo. As pessoas ficam com medo, vamos falar assim, do louco. Mas o louco tem muito medo de nós, das pessoas que não têm, porque eles se sentem ameaçados, eles ouvem vozes, eles ouvem ameaças o tempo todo. São pessoas que precisam ser acolhidas, cuidadas, porque elas realmente estão vivendo, às vezes, uma situação muito difícil. E aí, muitas vezes, essas vozes de comando fazem com que a pessoa ameace tanto que ela resolve se matar para ficar livre disso, ou a própria voz manda com que ela se mate. Então, são todas situações muito de risco. A tentativa, ela pode ser um pedido, um sinal de socorro daquela pessoa que está com algum problema. Sem dúvida. Então, antes de mais nada, até a gente falar da tentativa, a gente podia pensar assim, uma pessoa que chega a tentar, ela já deu algum sinal antes. Nós é que não percebemos. Então, esse sinalzinho, muitas vezes ela comunica frases soltas assim, ai, tô cansada dessa vida. Ai, porque viver tá difícil. Pra que tudo isso? Ai, se Deus me levasse agora, tava ótimo. Então, a pessoa não começa já pensando numa arquitetura de como vai executar, como que vai fazer a morte. Ela não pensa assim no primeiro momento. Ela pensa primeiro, eu quero ficar livre disso tudo. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, inclusive, a tentativa de suicídio é para se livrar daquela dor profunda que ela está sentindo. É uma dor que se fala assim como uma dor na alma, um desconforto aqui no peito. Então, ela quer se livrar disso. Então, ela acaba dando pequenos sinais de queixas, só que geralmente elas não são ouvidas. Geralmente as pessoas passam por cima e falam assim, que bobagem, você é linda, você tem tudo na vida. Ah, você já perdeu esse namorado, você vai arranjar outro rapidinho. Mas o problema não é a perda do namorado. Às vezes a perda do namorado foi um gatilho para uma situação que já estava ali latente, para um quadro depressivo que estava latente. Ou, né, como eu falo aí, às vezes a pessoa já tem um transtorno de personalidade que não consegue lidar com certos intempéries da vida. Então, mas ela vai sinalizando de alguma forma que a gente tem que parar e ouvir. E esses comportamentos estranhos também que a pessoa não tinha e de repente ela passa a ter, é para a gente sinalizar. Então, quando ela vai tentar, muitas vezes existe realmente aquela tentativa que ela está tentando ver como que seria. Então, muitas vezes a pessoa sinaliza. Aí os outros falam, tá fazendo drama. Não é verdade. Quem quer morrer mesmo. Vai lá e se mata. Isso é um mito. Quer chamar atenção, né? Quer chamar atenção. Ela talvez queira chamar atenção, mas olhe para mim, eu tô precisando de ajuda. Não é uma coisa para manipulação. É para buscar um apoio, buscar uma ajuda. Que nem quando a gente está com febre, eu falo, bota a mão aqui que eu acho que eu tô com febre. A gente precisa olhar para essas pessoas que, de fato, são pessoas que merecem um acolhimento importante e serem levadas ao médico.
porque as tentativas de suicídio são emergências médicas, tanto quanto um infarto, por exemplo. A gente não pode minimizar isso. Qual que é a orientação para as pessoas que convivem, que estão próximas àquela que tenta suicídio? Tá, então, primeiro, a gente tem uma forma de abordagem que não pode ser acusatória, nem minimizar, nem maximizar. Não vamos aumentar o problema, nem diminuir, nem assim, desdenhar do problema. Então, se alguém manifesta um sentimento ruim, a primeira coisa que você tem que falar, eu estou percebendo que você está sofrendo. O que está acontecendo? Nunca coloque o centro em você. Você está indo para ajudar o outro. Então, não é assim, você está muito chato, está me perturbando, vai procurar um psiquiatra. Não é dessa forma, jamais. Você fala assim, olha, estou percebendo que você está sofrendo, você está muito irritado, você está com muito pesar na sua vida. Você não era assim. Isso não é comum para você. Eu te conheço, eu sei como você é, isso não te pertence. O que está acontecendo? Aí dá abertura. Pode dar abertura que a pessoa vai falar. Às vezes, no primeiro momento, não é nada demais, não. Eu falei, não é nada demais? Pode ser alguma coisa demais, sim. E se é pouco, não importa, eu tô aqui para ouvir. Então, essa primeira abordagem tem que ser com muito carinho, com muito acolhimento. E nunca faça assim, de bater nas costinhas, olha, isso vai passar, não é nada demais, não. Você é forte, você vai dar conta. Não use palavras assim, porque não tem noção do quanto que a pessoa já está lutando há tanto tempo com esse sentimento ruim, até para não demonstrar, botando uma máscara do contente, fingindo que está tudo bem, continuando sua rotina no dia a dia. Então, na verdade, a pessoa está precisando dessa fala, desse acolhimento, ela precisa que o outro ouça. Aí as pessoas questionam, mas eu não sou louco. Claro que não, você não é louco. Justamente por isso você vai buscar o tratamento. Você vai ser louco se você tiver um problema e não buscar a solução para ele. Aí você está correndo um risco desnecessário. Então, existe muito tabu, né, com a psiquiatria, com o tratamento da saúde mental. E a saúde mental, ela é o que comanda tudo. A gente não tem uma boa saúde física se não tiver uma boa saúde mental. E quando a saúde mental começa a falhar, que pode falhar como qualquer outro órgão, o cérebro é um órgão e pode falhar como todos os outros, nós temos que buscar o especialista. E quem às vezes vai fazer essa ponte é a pessoa próxima, a pessoa amiga. Não necessariamente pai, mãe ou cônjuge, às vezes é um professor, às vezes é um colega de turma, um irmão. Então, assim, qualquer pessoa que você tenha confiança, você tem que tentar se abrir. E quando você percebe que o seu amigo, sua pessoa próxima está diferente, você também vai e se oferece para que ele se abra. Um pouco de empatia, né? De percepção da pessoa querida por você. Isso. E uma coisa também, sabe, Lislene? Se a pessoa percebeu que a outra está em risco, a pessoa começou a falar assim, não, mas eu não quero tratar, eu não quero, mas você está vendo que ela está se expondo a um risco, ela começa também a perder, assim, o querer. É como criança. Muitas vezes a criança, ela está chegando no beiral do prédio para cair, ou numa beira de piscina, você vai lá e tira ela. Ela acha ruim, mas você vai socorrer aquela criança, mesmo se ela às vezes não quiser. Às vezes você tem que pegar pela mão mesmo, falar, não, você vai comigo sim, eu não vou deixar você passar por isso. Com todo carinho e amorosidade, mas sendo firme. Isso às vezes também é necessário. Então, e até lembrando que é uma emergência médica. Nosso país, até pouco tempo, o suicídio não era considerado um problema de saúde pública. Como que você avalia esse trabalho de combate ao suicídio aqui no Brasil? Olha, nós estamos vivendo um momento assim muito bom nesse aspecto, porque as coisas estão mudando. Primeiro, que nós estamos tendo espaço na mídia, como agora, por exemplo, para falar de um assunto tão delicado. Não é falar de qualquer jeito, tem meios para se falar, mas as pessoas estão buscando esses meios. Então, uns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha mundial, que é a campanha de Setembro Amarelo. Esse Setembro Amarelo foi um mês que aconteceu uma morte nos Estados Unidos, muito significativa, de um rapaz, e amarelo, porque ele tinha o Mustang amarelo, e ele se matou muito jovem. E a partir daí, as pessoas da cidade se uniram e fizeram o famoso lacinho do Setembro Amarelo. A cidade começou a se mobilizar e distribuindo esse lacinho para vários moradores, falando, olha, nós estamos aqui, converse conosco, não se mate, nós podemos te ajudar, você não está sozinho. E com essa campanha nessa cidade, acabou que o OMS, vendo a importância da situação, fez um grande estudo para ver como que eram as estatísticas relacionadas a isso. Isso foi em 2012, aí 2013, 2014 já estavam chegando aqui no Brasil. Aí a Associação Brasileira de Psiquiatria, que está sendo muito atuante nisso,
trouxe para o Brasil junto com algumas outras entidades, e a partir daí se tornou oficial que setembro é o setembro de prevenção ao suicídio. Nós estamos tendo da Associação Brasileira de Psiquiatria uma abertura muito grande, né, nas políticas públicas para começar a mexer com isso e mudar. E estamos tendo muito apoio de alguns ministérios, como o Ministério da Cidadania, o Ministério da Família, da Mulher. Então, estamos lançando essa campanha, inclusive no âmbito escolar, no âmbito nacional. Os professores estão sendo treinados para lidar com os jovens, que têm aumentado muito as taxas de suicídio entre os jovens, ou pelo menos não só suicídio, mas de automutilação também. Então, essa campanha tem acontecido todo ano, em várias situações. E a Associação Brasileira de Psiquiatria junta grupos regionais, onde vão fazer uma série de palestras, cursos, vocês vão ver os monumentos iluminados, isso é no Brasil todo, até o Cristo Redentor já teve iluminado no passado de amarelo, e quanto mais a gente falar no assunto, menos mito a coisa é. Então, se a gente desmistifica, se a gente começa a falar, olha, isso é um sintoma de uma doença, querer morrer não é normal, a pessoa que quer morrer, ela está doente, ela tem uma sensação de que aquilo ali, naquele momento, é inescapável, é insuportável, é infindável, ela não vai conseguir acabar com aquilo, a não ser que seja por meio da morte. E se ela começa a ser tratada, ela vai mudar esse pensamento, ela vai repensar tudo isso, porque ela passa a voltar a querer viver. Isso é muito biológico, é uma questão de disfunção química cerebral. Existem muitos dos fatores, mas um deles, que é muito importante, é a questão química, que levou àquela doença. Embora seja multifatorial, a partir do momento que recebe um tratamento adequado, com o apoio do psicoterapeuta, né, do psicólogo, não é só o psiquiatra que entra nessa jogada, precisamos sim, de uma equipe multidisciplinar, mas a pessoa vai mudar a sua perspectiva. E como o governo tem observado isso, e as taxas de suicídio não têm diminuído, têm aumentado, começou a se tornar um problema de saúde pública. E a partir daí, nós estamos tendo mais apoio realmente do governo. Isso é muito, muito útil, muito bom para a população. E a gente não pode deixar de considerar esse momento que a gente está vivendo, a questão da pandemia, a questão do isolamento. Então, assim, as pessoas não se prepararam para esse momento. Isso influencia, né, no desenvolvimento mental, na questão da rotina, aumentou o número de doenças mentais ou de sintomas devido a esse período de isolamento? Sim, olha, muitas coisas estão sendo observadas e a gente só depois que o estudo passar, a gente vai conseguir ter um estudo mais valioso sobre essa situação. E muitas informações boas vão vir até para a gente poder prevenir para o futuro outras situações, outras crises. A doença mental, ela atinge 10% da população mundial. Isso daí a gente está falando de 720 milhões de pessoas ao longo de sua vida, alguém vai ter doença mental. Então, quando você está numa sala com 10 pessoas, pode ter certeza que uma ali já desenvolveu alguma doença psiquiátrica. Isso não é pouco. Então, a gente tem que lidar com seriedade. E se a gente pensar que o fim da linha, que o fim da doença é a vontade de morrer, na maioria dos casos, porque uma pessoa que foi adoecendo, foi ficando mais grave, e começou a desenvolver o sintoma mais grave, que é o desapego com a vida, que é a vontade de morrer achando que aquilo vai solucionar o seu momento de grande angústia, a gente tem que ser sério com isso, temos que intervir e temos que ouvir essas pessoas que estão começando a ter seus sintomas. Não podemos banalizar, porque isso pode se tornar uma coisa muito séria. E precisa ser tratado por um especialista, porque isso é uma emergência médica. Então não podemos banalizar. Então, a ideia realmente é que a gente aprenda a lidar com isso, falar sobre isso de forma correta. Vamos ficar atentos aos nossos entes queridos, nas mudanças de comportamento, nas mudanças de humor, para ver o que está acontecendo. E em momentos como esse de pandemia, vamos ficar mais alertas ainda, porque a doença mental é uma doença que está atingindo as pessoas que principalmente já tinham alguma predisposição. Pode surgir naquelas que nunca tiveram nada, mas pode surgir, né, agudizar, vamos falar assim, tornar-se aguda, de uma coisa que apareceu com mais força naquela que já tem predisposição. E não há problema nenhum de se ir a um psiquiatra, muito pelo contrário, é uma grande solução. E o psiquiatra, ele vai lhe orientar com várias medidas de saúde, como, por exemplo, vamos organizar o sono. O sono, ele tem que ser respeitado. A gente precisa de em torno de 7, 8 horas de sono por dia,
com pequenas variações, tem pessoas que precisam um pouco menos, outras que precisam um pouco mais, mas nós temos que usar isso, e o sono é de noite, não é de dia, como muitas pessoas pensam. Vamos manter um bom ritmo de alimentação, vamos comer em horários adequados, nem de mais nem de menos. As pessoas estão engordando muito durante a pandemia, e quando engorda, você também acaba alterando o seu ciclo biológico. Estão deixando de fazer atividade física, estão deixando de tomar sol. Então não há problema nenhum de botar sua máscara e fazer sua corrida lá embaixo, fazer um exercício físico, tomar sol para poder produzir sua vitamina D, manter sua saúde adequada, ter um sono mais reparador à noite. Vamos fazer brincadeiras com os familiares que estão em casa, vamos conversar por vídeo, vamos manter o contato. Não é isolamento, é distanciamento, é diferente. E distanciamento, ele pode ser de várias formas. Você pode visitar o seu avô idoso, ir lá, mas com cuidado, seja limpo, uma roupa limpa, não entre, não sente nos lugares que ele vai sentar, mas fica com ele um pouquinho, dá o acalento. Então, todas essas medidas, o psiquiatra vai lhe orientar. Além disso, vai avaliar a sua necessidade de remédio e de uma necessidade, às vezes, fazer uma psicoterapia, que seria com um psicólogo. Então, a psicoterapia também vai te ajudar a rever a forma assim, repensar a forma de olhar o mundo, de olhar as coisas que estão te fazendo sofrer, te dão fortalecimento para lidar com as situações difíceis. E depois disso, as pessoas ficam muito bem. E é muito importante as pessoas terem essa confiança de que vão ficar bem. Isso é real, não é uma brincadeira. Isso existe. Existe tratamento forte no sentido assim de ficar bem às vezes até para sempre. E pessoas que têm tendência a ter crises recorrentes vão ter controle disso aí para não ter mais crises. É isso que é importante, tá bom? Doutora Ana Paula, e quanto às pessoas, os familiares que perderam alguém que cometeu suicídio? Como cuidar dessas pessoas? Quais são as orientações para elas? Essa pergunta é super importante, porque uma vez que você perde um ente querido por qualquer situação, um acidente, uma doença, já é muito difícil. Mas quando você perde por suicídio, é mais complicado, porque gera na pessoa que ficou, nós chamamos inclusive de sobreviventes. Os sobreviventes são as pessoas próximas que ficaram. Gera nessas pessoas sentimentos mais variáveis possível. Ela pode ter raiva da pessoa que se foi. Poxa, como é que ele fez isso comigo? Ela pode ter sentimento de culpa. Como que eu não ajudei antes? Como que eu não percebi? Por que ele não falou nada? Então, são sentimentos ruins, fora a própria tristeza do luto, né? Então, nós temos um luto natural da mudança de vida, porque aquela pessoa fazia parte da minha vida, agora não faz mais. Tem, às vezes, as questões das implicações práticas, financeiras e tudo mais. E, além de ter que lidar com tudo isso, que já não é fácil, ainda existe a questão das culpas e dessas sensações misturadas, que ao mesmo tempo você tem pena da situação, você também tem raiva da situação, você se sente culpado. Então, as pessoas que estão próximas, já tem alguns estudos mostrando que estima-se que quando alguém se mata, pelo menos 6 pessoas ficam profundamente afetadas. E o que é o profundamente afetada? É que elas passam a ser pessoas de risco para suicídio também. Então, elas passam a ser pessoas de risco para desenvolver a doença psiquiátrica, seja transtorno de ansiedade ou a própria depressão, que é o mais comum, e elas têm que ser monitoradas porque elas podem começar a ter o risco de começar a pensar. Se for uma criança, porque acha que, de repente, se morrer vai ficar junto do pai e da mãe que se matou, ou se for um jovem, às vezes pelo comportamento, assim, aquela sensação de raiva, de angústia, que até como uma punição também, se você foi, eu também vou, que o jovem geralmente é muito impulsivo, e a questão da própria depressão mesmo, o sentimento de uma profunda tristeza, e a pessoa quer ficar livre daquilo e acha que, de repente, pelo modelo do outro, você acaba fazendo isso também. Então, assim, a atenção para essas pessoas próximas é muito importante. E aí são pessoas que têm que ser monitoradas pelo profissional, que se tinha algum profissional acompanhando a pessoa que se foi, esse profissional tem que continuar acompanhando essa família também de perto. Ela tem que, se não tem nenhum profissional, elas têm que procurar, às vezes começa até por um apoio psicoterápico, para tentar um entendimento de toda a situação, e às vezes passar por uma avaliação psiquiátrica que não necessariamente eles vão precisar de tratar com remédio, mas precisa de ter pelo menos uma avaliação para ver, assim, o que está acontecendo, se tem alguém ali com algum risco. E tem muitos trabalhos também, às vezes, mostrando que grupos que se formam de pessoas que perderam. Isso é muito comum nos Estados Unidos, mas no Brasil tem alguns também. Então, por exemplo, existe o CVV,
que é um centro de valorização da vida, que até favorece para que as pessoas, quando estão no momento de angústia, possam ligar e desabafar, o CVV ele mantém um grupo de apoio para pessoas que perderam seus parentes. Então, eles montam reuniões. As pessoas não podem pensar que, como desabafaram lá com a pessoa no outro lado do telefone, que não é um profissional, é apenas um acolhimento aquilo, que elas estão com sua situação resolvida. Ainda assim, merece uma busca, um profissional, porque às vezes ela dá aquela aliviada momentânea, mas a angústia não foi embora, ela vai acabar voltando e às vezes no próximo momento o impulso vem. É muito importante a gente poder falar sobre isso. E eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade e a sua contribuição e participação com o nosso programa. Não, eu que agradeço a oportunidade e vamos discutir sempre esses temas polêmicos, difíceis, para que eles deixem de ser difíceis, deixem de ser polêmicos. Com certeza, obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa Mundo Mulher Inside. Quero agradecer mais uma vez as nossas participantes de hoje, Liliane Habib e Ana Paula Faber. Muito obrigada pela participação de vocês que contribuíram e acrescentaram muito ao nosso programa. Agradeço a vocês que estão nos assistindo, agradeço a todos que estão nos seguindo nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Participe conosco, deixe a sua mensagem, a sua opinião e sugestão. Venha viver seu mundo Mulher Inside. Tchau, tchau!